O Espírito Santo nos deu uma direção bem tremenda aqui, irmãos. Eu tenho convicção que vai ser muito forte essa palavra no seu coração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Quem foi encontrando, dá um glória a Deus. Vamos ler a palavra? Bastante atenção. Tem como colocar aqui também ou não? Marcos, capítulo 4, verso 35. É um texto conhecido, mas mesmo assim vamos atentar para cada detalhe aí. A palavra de Deus diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. E levantou-se um forte vendaval, e as ondas se levantavam sobre o barco, de forma que este foi-se se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo. Jesus estava o quê, irmãos? Com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Disse a quem? Aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Aleluia. Verso 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este? Aleluia! Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui. É tremendo só de ler. Esse texto é muito forte, irmãos. Quando eu olho para esse texto aqui, essa tarde eu estava meditando, fui visitar uns irmãos, está aqui. E à tarde eu orei e falei: Deus, me dá uma palavra direcionada. Hoje estava sem tema. A gente terminou a série de mensagens aqui no domingo passado. E o André me perguntou o tema e é difícil eu não saber o tema que eu vou ministrar domingo. A gente sempre manda antes, né? Ele já avisa qual que vai ser o tema. E eu fui orar agora à tarde e o Espírito Santo me levou a esse lugar. A gente tem conversado com muita gente, irmãos. Eu tenho visto essa igreja crescer. Comentei com o Érico, eu falei: vai chegando um momento que você perde o controle. Você já nem conhece todo mundo. As pessoas entram e saem, frequentam a igreja, você vai conhecer eles depois de semanas, né? Eu me lembro quando a gente começou essa igreja, a gente conhecia todo mundo, em uma semana você visitava todo mundo, e repetia ainda, né? Ia tomar café na casa dos irmãos, repetidamente, semanalmente. Mas por onde a gente anda e conversa, irmãos, a gente encontra um cenário muito parecido com esse. Todos vocês que estão aqui estão por causa de Jesus. Eu duvido que alguém entrou aqui essa noite por causa do pastor Regis. Eu duvido. Eu duvido que você entrou aqui essa noite. Duvido que você tenha entrado aqui essa noite por causa de alguma coisa material. Eu creio completamente, irmãos, que os irmãos que entraram aqui essa noite, eles vieram buscar uma palavra de Deus. E é o que nós esperamos todos os domingos, entregar uma palavra de Deus para a sua vida. Por onde a gente anda e com quem a gente conversa, a gente percebe esse cenário. Jesus entrou na sua vida em um certo momento, como entrou na dos discípulos.
começou a fazer parte da sua vida. Você começou a acompanhar a Jesus, mesmo com os seus defeitos, com as suas fraquezas, porque assim eram os discípulos. Pode observar que quando Pedro tinha 3 anos com Jesus, e o ministério de Jesus durou mais ou menos 3 anos, Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, quando tu te converteres, vai apacentar as minhas ovelhas. O processo na nossa vida, irmãos, mesmo estando dentro da igreja, mesmo acompanhando Jesus, é um processo lento. E cada uma pessoa que está aqui essa noite tem um significado diferente um do outro na terra. Não existe ninguém, meu irmão, minha irmã, igual a você nesse mundo, e nunca existiu. Você é uma personalidade única. Você é uma pessoa exclusiva que Deus fez antes da fundação do mundo para estar nesse tempo, nesse lugar, e Deus tem sustentado a sua vida. Nós estamos numa geração em que as pessoas não conseguem enxergar esse significado. E tem muita gente deprimida, cheia de ansiedade, descontente, insatisfeita. Justamente porque não está entendendo qual que é o significado, qual que é o porquê. E tudo que você tem feito hoje na sua vida, você aprendeu. Você aprendeu a sua profissão, você aprendeu a estudar, você aprendeu a conversar, você aprendeu esse idioma, você aprendeu a se vestir, você aprendeu muitas coisas. Mas só existe uma coisa que você não pode aprender nos livros. Existe uma coisa que você não pode aprender em nenhum lugar, a não ser aos pés de Jesus Cristo. É o significado para qual você veio. E é terrível você ir sem ter descoberto esse significado. Tinham 12 homens nesse barco, além de Jesus. 12 homens. 12 homens em um barco em que o homem que criou o universo estava dentro dele. Os discípulos já conheciam Jesus nesse momento suficientemente para saber que ele era quem ele dizia que era. Ele já havia expulsado demônios. Os discípulos já tinham visto ele fazer sinais e maravilhas, coisas inexplicáveis. 12 personalidades diferentes estavam naquele barco. Se nós olhássemos aqui hoje, irmão, quantas cabecinhas aqui, quantas personalidades estão aqui dentro? Imagina que isso aqui fosse um barco. Eles estavam em um barco que estava agora diante de uma grande tempestade. Por que eu digo uma grande tempestade? Como é que eu sei que era uma grande tempestade? Porque o barco era de Pedro. E Pedro era um experiente pescador. Pedro era um homem que entendia do mar. E Pedro estava apavorado. Pedro estava desesperado. Então era uma grande tempestade. Amém ou não amém? Existem 2 tempestades, irmão. Mas existe uma tempestade que você pode controlar. Jesus controlou 2 tempestades nesse texto. Ele controlou a tempestade fora e mostrou o controle dele com a tempestade que estava dentro. Tem gente aqui, hoje, irmão, fala isso na autoridade do Espírito Santo. Entrou aqui e existe uma grande tempestade na sua vida que veio de fora e está atingindo dentro. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo aqui? Tem pessoas aqui essa noite que está vivendo uma tempestade que você não se colocou nesse cenário. Essa tempestade se abateu sobre você. E muitas vezes, irmãos e irmãs, as tempestades e lugares e ambientes que nós estamos, que nós nos encontramos, não foi nós que nos colocamos. Eu não sei se você se lembra em Ezequiel no capítulo 37. Se quiser colocar aqui para mim, a partir do verso número 1. A palavra de Deus diz que Deus pegou Ezequiel e levou ele e colocou ele num cenário.
A mão do Senhor estava sobre mim. A mão era de quem, irmão? Está até maiúsculo. E por seu Espírito Ele me levou. Quem levou? Deus que colocou Ezequiel nesse cenário. Que cenário era? Um vale cheio de ossos. Versículo 2. Ele me levou de um lado para o outro. Tem uma tradução que diz assim: Ele me deixou lá. E pude ver que era enorme o número de ossos. Ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. De novo. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos podem tornar a viver? E eu respondi ao soberano: tu sabes. Diga assim: o Senhor pode me levar em um cenário diferente do esperado. Como eu disse aqui, algumas tempestades se abateram sobre a sua vida. Não foi você que colocou naquele cenário. Sabe quando alguém de repente adoece na nossa família? Sabe de repente quando alguma coisa na economia muda? Sabe quando de repente alguém se levanta contra você injustamente? De repente alguém entra na sua casa, no meio da sua família, entre os teus filhos, e começa a trazer uma influência. Existem muitas tempestades aqui, irmão, que eu poderia citar, que vem de fora para dentro. Só que é impossível essa tempestade que vem de fora para dentro não mexer com o nosso emocional. E tem gente, irmão, que ainda não se aperfeiçoou, não tem essa resistência emocional, não estou falando espiritual. Porque talvez espiritualmente você é uma pessoa que está firme em Deus, mas emocionalmente você tem se deixado abater. Você é uma pessoa que ora, que lê a palavra, mas no momento em que as suas emoções estão à flor da pele, você acaba cometendo alguns erros. Você acaba desanimando. Você acaba pensando em voltar atrás. Existe uma luta interna muito forte dentro de você, irmãos. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não especificamente quer destruir seu casamento. Não especificamente ele quer entrar em alguma área da sua vida para te deixar atordoado, não. A única coisa que é o alvo de Satanás é a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E eu estou falando isso, irmãos, porque eu imagino que as pessoas que estão aqui essa noite têm fé. Tem ou não tem? Todos aqui dizem que tem fé, mas e quando a nossa fé é provada? O que estava acontecendo naquele barco, irmãos? Tinha 2 personalidades ali. Processos diferentes. Apesar de eles estar andando no mesmo tempo, iam fazer a mesma faculdade com Jesus, era o mesmo professor. Alguns discípulos se despertaram mais rápido. Você percebe André, dificilmente você vai ver Jesus falando qualquer palavra dura para André, porque André era um homem de fé tremendo, só que ele quase não aparece. Ele ficava nos bastidores, era o irmão mais velho de Pedro. O dia que foi para levar Pedro até Jesus, quem levou foi André. André era aquele cara dos bastidores. O dia que precisou de encontrar ali no meio da multidão alguém que tinha 5 pães e 2 peixinhos, quem que encontrou? Foi André. Senhor, tem alguém aqui. Enquanto Filipe e os outros estavam dizendo, não tem como, despede a multidão. André pegou um menino pelo braço e falou, tem um cara aqui que tem alguma coisa aqui para oferecer. Diga: processo na vida de cada um é no tempo de Deus. Então olha para essa pessoa que está perto de você e não precisa falar nada, só olha. Dá aquela fisgada. Agora olha para mim aqui. Você não tem o controle do tempo de Deus na vida dessa pessoa aí. E nem ela tem. Só que às vezes nós cobramos demais os outros. Você cobra demais seu esposo, sua esposa, seu filho.
E a nossa cobrança não é errada. Mas ela se torna um grande fardo sobre a vida de uma pessoa que o processo de Deus, ele não está no mesmo tempo que você, ainda que ela esteja no mesmo barco que você. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E às vezes a gente cansa das pessoas, irmão. Por que um casamento quase acaba? Porque o fardo é pesado, tem hora. E às vezes a gente se pega sozinho. Por que às vezes a gente não consegue suportar uma pessoa no nosso trabalho? Porque nós estamos sempre tentando, presta atenção, adequar as pessoas àquilo que nós já entendemos. Nós estamos o tempo todo tentando formatar as pessoas baseado no nosso conceito, no nosso projeto, sabe, na nossa forma, a moda da gente. Mas o que é incrível em Deus, irmão, é que as pessoas são personalidades diferentes e Deus tem um propósito na vida de cada pessoa de maneira diferente. Toda pessoa tem um significado, mas a religião falou que o importante é quem prega, quem canta, é quem está na frente. E eu quero dizer para você que existem pessoas aqui que têm um significado tão importante, tão tremendo no reino de Deus, e talvez nunca vão pegar o microfone. Você precisa entender o seu significado. Mas enquanto você não entende o seu significado, você anda de um lado para o outro. E a única coisa que você consegue ver é a morte. Você anda de um lado para o outro. Ezequiel estava no Vale de Ossos Secos, ele andava de um lado para o outro. Foi Deus que colocou ele naquele cenário. O que era esse vale, irmão? Era um vale de pessoas mortas. Era um vale que ele olhou e ele ficou ali, Deus deixou ele lá. A única coisa que se passava na mente do Ezequiel, sabe o que era? Morte. Eu estou num lugar seco, terrível, sem vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. E eu estou falando para você que está nesse cenário. Deus te colocou num lugar que você não consegue ver saída. Porque morte é um lugar que a gente não costuma dar muito jeito, não é? Você dá jeito para tudo, mas para a morte é difícil, né, Hamilton? Para a morte não tem jeito. Deus colocou ele num lugar lá, irmão, de morte. E tem gente aqui essa noite que está nesse cenário. No casamento, na empresa, consigo mesmo, na sua vida emocional. E eu estou falando isso na autoridade do Espírito Santo, mano. Foi Deus que te colocou aí, viu? Deus colocou Ezequiel lá. O que você está vendo, Ezequiel? E ele andava de um lado para o outro. E ele viu o quê? Diga mais forte. Morte. Ele andava de um lado para o outro. Onde ele olhava tinha morte. Onde ele andava era morte. E Deus fez uma pergunta para ele. Falou, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Qual foi a resposta, irmão? Irmão, tem coisa que a gente não ousa dizer. Tem coisa que a gente não tem coragem de falar para Deus. Você está olhando aí, você olha essa situação, você não acredita mais, irmão. Você tem fé suficiente para estar entrado aqui essa noite, acreditar que Jesus é Deus mesmo, e que Ele veio e morreu na cruz do Calvário e tal, mas tem fé que aqui essa noite está igual a dos discípulos, já tinha visto o milagre, já tinha visto Jesus fazer um monte de coisa, mas quando a tempestade veio de um jeito muito forte, que era uma coisa estranha, até para um pescador normal ali, falou, agora nós vamos perecer, a fé foi provada, e naquele momento, como que estava Jesus? Eu acho o máximo isso, irmão, porque tem gente que está vivendo um momento tão difícil agora e Jesus está assim, ó. Tempestade, irmão, ela vem de dentro, de fora para dentro e abala seu interior. Mas o Jesus que estava naquele barco dormindo, ele se levantou, aquieta. O mar obedeceu, o vento obedeceu.
Em Ezequiel, Deus responde ele. Como que Deus responde? Quer continuar lendo o texto? Lê comigo. Versículo 5. Pode esses ossos voltarem a viver? Foi isso, né? Então ele disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Verso 5. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Seu cenário hoje, irmão, independente de qual seja, eu tenho convicção aqui essa noite. Traz o seu cenário à mente aí. Qual que é o vale? Qual que é o seu vale hoje? Qual que é a situação que você está vivendo hoje, você não está conseguindo enxergar, não sei o fim? Fracasso, decepção, desânimo, desinteresse. Pessoas aqui que pararam de sonhar. Está vivendo um dia após o outro, esperando a morte. Você tem fé para acreditar que Jesus é Deus, irmão? Mas será que você tem fé para Deus te perguntar hoje, diante desse vale seu aí, Ele olhar para você e falar assim: meu filho, pode esses ossos voltar a viver? Qual que é a sua resposta? Deus não falou, irmão, de cara, falou: vou ressuscitar. Ele perguntou. Jesus, todas as vezes que vai curar alguém, ele fala: o que você quer que eu te faça, cego? Quero andar. O senhor não está vendo que eu sou cego? Eu quero ver. Em muitos momentos na Bíblia parece que Jesus está fazendo a graça, né? É uma piada que ele está fazendo. O cara é cego. Mas Deus quer uma resposta tua, irmão, da sua fé. Porque você se acostumou tanto com a sua religião, que você acha que você tem fé. Você se acostumou tanto a vir no culto, que você acha que isso é fé. Tem muita gente que é costume. Eu venho porque eu acostumei. Mas a hora que a tempestade vem, a tempestade dentro de você se torna ainda maior do que a que está fora. Jesus mostrou para aqueles homens ali, irmãos, que a tempestade que estava dentro deles era maior do que a que tinha fora. Entenda uma coisa, irmão, todos nós aqui estamos no mesmo barco. Diga: eu estou no mesmo barco de todo aquele que crê no Senhor Jesus. Você está no mesmo barco, irmão. Tem gente que pensa: ai, comigo é mais difícil. Só acontece essas coisas comigo, para o meu irmão é mais fácil. Não, irmão. A Bíblia diz claramente que nós todos estamos passando pelas mesmas dificuldades. Todos vocês estão passando pelas mesmas tribulações e dificuldades. Só que você é responsável em transformar o ambiente que você está. Talvez, olhe para mim, você pode não ser o responsável por ter ido parar nesse cenário, porque às vezes Deus é que te leva para lá. Mas você é o único responsável para mudar esse ambiente. Você é o único responsável para mudar a história do lugar que você está, da situação que você está, e você só pode fazer isso através da fé, irmão. O diabo está atacando sua fé, irmão. Ele está querendo colocar no seu coração que não tem jeito. Os discípulos provavelmente não estavam tão apavorados até ver Pedro apavorado. Porque tinha discípulo ali, irmão, que ele não mexia com esse negócio de barco, não. Ele era cobrador de imposto. Ele entrou no barco, falou: o barco é de quê? É de Pedro. Ele falou: opa, aí é famoso, filho. Esse aí é conhecido. Entrou no barcão do danado. Está de boa, a tempestade está tranquila. E ele olhando Pedro. João. Meu filho, quando Pedrão pegou o baldinho e começou, eu falei: já, o trem aqui está ruim. Chega um momento que Pedro: não te importa que morramos? Eu imagino a cara de todos, né? Agora vamos afundar. Se o piloto experiente do barco aqui se abateu, agora já era. Porque Jesus não entende nada de barco. Tem tanta gente com esse pensamento aí: Jesus não entende nada disso aqui que eu estou passando. Jesus não entende nada do meu casamento, Ele não me compreende. Jesus não entende nada da minha vida financeira. Jesus não entende nada, Jesus não entende de barco, irmão. Ele entende.
de tudo. Ele é Deus. Pega sua biblinha aí para me te mostrar um negócio. E antes da gente ler, eu quero que você pergunte para essa pessoa que está do seu lado assim: seu vale pode voltar a viver ou não? Pergunta aí, pode ou não? O seu levanta ou quarra? Agora responde, ele fala assim: responsabilidade é sua fazer isso. A responsabilidade do vale levantar é minha? É. Deus que fez ressuscitar, foi ou não foi? Mas ele mandou quem falar? Quem liberar uma palavra? Ele falou: profetiza sobre o vale e diga: ossos secos. Mas você não tem força para orar mais. Você nem ora por isso mais, porque você já não acredita. Eu acho frustrante, irmão, pastores, igrejas, que convidam a igreja para fazer uma campanha. Me entenda aqui, pra você não pegar atravessado. Vamos fazer uma campanha de 21 dias. Amém ou não amém? A campanha é benção. Fazer o propósito de 21 dias, a maravilha. O que eu não posso é chamar você para fazer isso e prometer que no final vai dar certo. E eu não posso te prometer isso. Tem muita gente que fez um propósito de 21 dias, mas Deus queria que ele ficasse 90 na luta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode fazer o propósito que for, irmão. O tempo do processo de Deus na sua vida é de Deus. O que eu quero levar os irmãos a entender é que não importa o tempo, a forma como Deus está trabalhando na sua vida, ou até o cenário que Ele te colocou. O importante é quem está no barco. E quem está no seu barco hoje, irmão, pode mudar essa história aí, ressuscitar esse vale? Diga assim: depende de mim. Profetizar. Mas você crê para fazer isso? Pastor, não sei se eu creio. Então abra sua Bíblia em Jeremias 32, 27. É uma pergunta de Deus para vocês. É Deus falando. É uma pergunta. Deus tem hora que Ele é atrevido, né? Ou às vezes é nós que somos atrevidos de não acreditar. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo. Quem é que manda aqui? Deus está dizendo: eu sou o Senhor, o Deus dos crentes. Hã? Uai, não é não? Dos evangélicos, dos membros da igreja presbiteriana. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Não, você não entendeu essa palavra não é possível. Deus está te perguntando se tem alguma coisa difícil demais para Ele. Não tem nada difícil demais para Deus, irmão. Mas algumas coisas muito difíceis diante dos seus olhos não estão acontecendo porque você não está se autorresponsabilizando para mudar esse cenário. Eu acho que ninguém entendeu essa palavra. O cenário só vai mudar quando você trazer a responsabilidade para você, irmão. Você não vai fazer com o teu braço, você vai fazer com a fé. A sua religião, a sua carteirinha de membro não vai mudar essa situação. O que está faltando é fé. E a fé faz eu fazer o que? Orar. Irmão, não posso te ensinar outra coisa. Não dá para me te dar outra receita. Você pode vir à frente, eu vou orar por você aqui com muito prazer, quantas vezes for preciso. Mas enquanto você não exercer a sua fé, dobrar os teus joelhos e falar com o papai, e começar a tentar entender o porquê que você está nesse cenário, você vai viver desse jeito, andando de um lado para o outro. Deus pegou, irmão, Ezequiel e colocou no meio do vale. Ele podia ter parado ali e falar: Deus, e aí?
que é o negócio aqui? Tem que profetizar, tem que orar, tem que esperar. O senhor quer que eu faça o quê? Não, ele ficou andando de um lado para o outro, perdido, vendo morte. Só via morte. Morte para cá, aqui também tem morte. Aqui tem, vixe, está lascado mesmo. Morte, 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 morte. Irmão, você está deixando a sua vida se abater. Uma tempestade, talvez tão pequenininha, está transformando. Essa pequena tempestade está transformando seu coração numa grande tempestade. É aquela famosa tempestade em copo d'água. Por quê? Porque você só olha e vê morte, 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 morte. É por isso que Hebreus está dizendo que os nossos olhos têm que estar fitos no Senhor e autor e consumador da nossa fé. Porque se meus olhos estiverem em Cristo, não importa a circunstância que eu estou vivendo. Jesus está tranquilo, irmão. Irmão, Jesus está no seu barco ou não está? Quem aqui, irmão, assume que tem uma tempestade sobre a sua vida e levanta a mão? De verdade. Tempestade, o trem está feio, irmão. Parece que nós estamos até no mesmo barco. Quase todo mundo aqui tem tempestade. Mas eu te pergunto o seguinte, Jesus está aí ou não? Aí, pastor, ele está, mas parece que aquele bichinho está dormindo e o soninho está profundo. Como é que acorda esse chefe aí, irmão? Como é que acorda Deus, irmão? Irmão, Deus está fingindo que está dormindo. Ele não dorme, não se cansa, não fica exausto. Ele está, eu vou ficar quietinho aqui. Quem sabe ele descobre como é que me acorda. Aí você vai, e a hora que você ficar desesperado, se você não procurar antes, você só vai procurar ele a hora que ficar desesperado. Irmão, tem tempestade que não tem profissional, não. Tem tempestade que não tem Pedrão com a calma, não. Que dá jeito no barco, não. E eu estou vendo um monte de Pedro aqui hoje. Pode deixar comigo que eu resolvo. Que tem experiência. Jesus dormindo e os discípulos, será, Pedrão? Será que nós vamos sobreviver? Acorda Jesus. Não precisa não, eu sou o bichão. Mas por que você riu, Alisson? Eu acho que o Alisson ele é meio assim, eu acho. Pode deixar que eu resolvo aqui. Será que tem alguém aqui assim, irmão? O negócio vem, o orgulho é tanto. Coração difícil. Não assume que está errado. Não assume que está errado. Não assume que precisa de ajuda. A empresa está afundando, não tem coragem de buscar um profissional para ajudar. O casamento está afundando, não tem coragem de se abrir e contar para ninguém o que está acontecendo. Os filhos estão indo. Não, meus filhos não tem coragem de pedir ajuda. O barco vai afundar. Jesus está aí só esperando, irmão. Você tem uma atitude de fé. Sabe qual que é a atitude de fé? Humildade. Senhor, o trem agora lascou. Nós vamos morrer. E Deus está esperando, irmão, você acordar aí para ele falar assim: acalma essa tempestade. O que eu quero dizer, irmão? Olha para mim aqui, estou encerrando. Você está vivendo alguma tempestade talvez na sua vida porque você quer ainda. Porque Deus talvez já preparou o cenário para mudar. Você só precisa acordar ele. Amém ou não amém? Agora pergunta a pessoa que está perto de você, você fala assim: você está orando? Ou só reclamando? Ah, então eu descobri. Agora eu entendi então. Sabe o que é murmuração, irmão? Deus odeia murmuração. E Ele não odeia só murmuração, Ele odeia o murmurador. O que é murmurar? O que é, irmão? É reclamar. Só que não é só reclamar. É reclamar para o próximo. Quando você abre a sua boca e começa, você que é crente, irmão, que tem uma fé num Deus que não há nada difícil para Ele. E você vira para o próximo. Por que eu estou falando para o próximo? Porque o maior mandamento de todos tem a ver com Deus, tem a ver com você e tem a ver com o outro. É ou não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim
É ou não é? Então essa relação aqui é a que você tem que ter aí. Quando eu viro para o próximo e falo assim, tá fácil não, irmão. Essa vida, igreja, casamento, reclamar, irmão, não dá certo não. Você está murmurando. O que é o certo, irmão? Fazer a mesma coisa para Deus. Eu fiquei um dia lendo Jó, e todo mundo conhece a história de Jó aqui, irmão. O cara que Deus pôs ele para se lascar mesmo, todinho. Foi Deus que pôs ou não? Ou foi o diabo? Deus que falou, vai lá e arranca tudo, mata os meninos, arranca as finanças, tudo, deixa ele lascado, e aproveita e doente também. Coçava as feridas com um caco de barro. Foi Deus que pôs ele naquele cenário. E a Bíblia diz, eu falei, não pode. A Bíblia diz que ele não pecou em palavra. Eu falei, mas tem uma hora ali que ele amaldiçoou até o dia que ele nasceu? Tem um momento lá que ele começa com essa desgraça, Deus volta. Fiquei olhando e falei, meu Deus do céu, cara, Deus, como é que Jó não pecou? Ele reclama o tempo inteiro, são 40 e tantos versículos só de reclamação. Mas quando chegava alguém, o que você está orando aí, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. Você fala como uma louca, mulher. Porque aceitaste o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar. Ainda assim adorarei o Senhor. Mas a adoração dele estava assim, Deus tem misericórdia. Por que eu estou passando isso? Está difícil demais. Mas ele não falava para o próximo, ele não murmurava. Ele falava para quem podia acalmar a tempestade. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque talvez Deus já providenciou acalmar essa tempestade na sua vida. Mas você está falando para a pessoa errada, enquanto os discípulos ficavam, não vai dar não, não vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, nós vamos afundar. E eles ficavam entre eles, entre os irmãos, entre os presbíteros, eles ficavam lá, ó, entre as lideranças, entre o ministério de louvor, reclamando. Não vai, nada muda. Irmão, não, mas eu estou falando para minha esposa, eu estou reclamando. Não, você está descarregando a sua raiva, a sua frustração, tudo em cima dela. Vai matar a coitada. Pastor, mas a gente tem que ter diálogo dentro de casa, irmão. Uma coisa é você jogar uma carreta em cima da pessoa. Diálogo não é isso não. Quem está perto da esposa aí, dá uma olhada aí. Cuidado com o que você joga em cima de mim, trem. Eu posso te ajudar a carregar, mas não joga não, vamos devagar. Aleluia. Eles ficavam olhando um para o outro, reclamando. A hora que eles entenderam que Jesus estava no barco, falou, Senhor, o negócio aqui zicou mesmo, agora não tem mais jeito não, agora é só com o Senhor. Ele levantou, foi imediato, ele falou assim, acalma, aquieta. Aí escou. Era só assim, faz assim. Quem é este que até o vento e o mar o obedecem? É o seu Deus, irmão. É o seu Senhor. Mas cadê a sua fé? Cadê o seu fervor? Cadê a sua entrega? Cadê a capacidade que você tem de falar, Deus, de madrugada, Senhor, acorda aí, porque eu estou ruim aqui, estou numa ansiedade danada, estou pensando em tirar minha vida, estou pensando nisso, estou pensando aquilo, estou pensando, não adianta você ficar postando na internet, irmão. Tem gente que quando começa a passar um trenzinho, vai lá e desabafa. Não importa o que as pessoas pensam. Frescura da... E começa e posta vídeo, e posta frase. Irmão, desconfia. Repara com isso. E é crente, os outros ficam olhando, eu acho que o homem não é crente. Vai estar ferido, coitado, coitada. Está magoado demais, gente. Irmão, é uma vergonha alheia terrível. Você lê lá, você dá uma dó, dá uma pena daquele crente. Fala, tadinho, está tão magoado, está tão ferido, está tão ferida. O que ele quer, irmão? Pergunta assim, o que você quer quando você posta esses negócios? Se você não posta, fala, eu não posto desse treino não.
Mas o que você está querendo? Onde é que você está querendo chegar? Né? E orar, você orou? Não, é só status, stories. Vai dar um climão aqui, Joãozinho. Não é lá, irmão, o seu lugar de murmurar. Enquanto você está achando que é o povo que está cuidando da sua vida aí, irmão, lá em Hebreus está falando que tem uma nuvem de testemunhas. O céu, o inferno, está tudo olhando, irmão, para tu. Falando assim, esse crentinho aí não entendeu o esquema. Não pegou. Oração, irmão. Vida de oração. Não tem segredo. Tem ritual nenhum. Amém ou não amém? Tem ritual não, irmão. Do jeitinho que você quiser falar com Deus, chega e fala. Não teve, eu acho que não teve reverência para acordar Jesus naquele barco, não. Eu duvido. Senhor querido e amado, meu Deus e meu Pai, acorde. Foi assim? Jesus, nós vamos morrer. Desespero na presença de Deus, irmão. Não diante da sociedade. Diante da sociedade você tem que falar assim: ainda assim louvarei o Senhor. Tem hora, irmão, que a gente está caindo nos pedaços, está andando que nem um zumbi. Mas você pega o microfone, glória a Deus, e o povo, aleluia. Aí você sai daqui. E você sabe quando é que a gente vence, irmão? Pela fé. Não é pelo que eu vejo, não é pelo que eu toco, não é onde eu apalpo, é pela palavra que não mente, irmão. Não há nada difícil demais para o Senhor. Lá em Hebreus está falando que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. Eu vou perseverar, nem que eu vou arrastando. Já foi arrastando e reclamando, mas reclamava para quem estava certo ali, irmão, para abençoar, para levantar ele, e a Bíblia diz que ele levantou. Se coloca de pé.